Olá, seja bem-vinda ao Negra Luz, nossa roda de conversa que celebra a consciência negra. É um prazer estar aqui com você, telespectador, e ao lado de Vilma Mello. Olá, Nilce Carvalho. Olá, amigos e amigas da Multirio. O prazer é meu também, ainda mais nessa ocasião, quando vamos falar de nossa etnicidade, de afrodescendência e de consciência negra, homenageando Zumbi dos Palmares. Pois é, Vilma. Relembrando que a data de 20 de novembro é uma conquista das organizações do movimento negro, a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira, fez dessa data o Dia da Consciência Negra. Foi em 20 de novembro, no ano de 1695, que morreu Zumbi, o último líder do Quilombo dos Palmares, que existiu por 100 anos. A data foi escolhida em homenagem a este herói da luta do povo negro e do povo brasileiro contra a escravidão. Zumbi morreu em combate, defendendo seu povo, sua comunidade, sua cultura, pela liberdade, pela humanidade do povo negro. Hoje, a escravidão foi abolida. Mas será que o povo afrodescendente verdadeiramente se libertou? Se emancipou? Conquistou seu lugar na sociedade brasileira? Nós sabemos que o Brasil é o país de maior população negra do mundo, fora do continente africano. E com a África, só perdemos para a Nigéria. Nós somos a maioria da população deste nosso país. Na música, no futebol, nas manifestações populares, a presença negra é notada, admirada e reconhecida. Mas nas ciências, na pesquisa, na política, na magistratura, nos cargos de comando ou direção, na chefia das grandes empresas, você conhece muitos afrodescendentes? Assim, quase num passe de mágica, a maioria é percebida como minoria. Porém, quando falamos de periferias urbanas, de favelas, de trabalhadores do campo, de chão de fábrica, aí então a maioria negra novamente se evidencia. Celebrando a consciência negra, nosso programa quer fugir dos estereótipos, do preconceito racial, da herança de uma escravidão que não foi totalmente abolida das mentes. Junto com nossos convidados, queremos mostrar o quanto é absurdo que a cor da pele ainda determine funções e lugares na sociedade brasileira. Nossos convidados irão iluminar com uma negra luz a consciência negra do Brasil. Estamos recebendo convidados importantes aqui nessa roda de conversa do programa Negra Luz. Na ponta, Gustavo Pinto, professor da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro, graduado em História e Pedagogia. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Vilma. Na outra ponta temos Jaime Pacheco, historiador, mestre em Educação e professor da Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Também é uma satisfação imensa recebê-lo, professor Jaime. Obrigado, Nilce. Que bom que a gente vai poder hoje falar sobre a questão da consciência negra. Isso. Ao meu lado, Vânia Santana, historiadora, escritora e pesquisadora das relações de gênero e relações étnico-raciais. Obrigada pela presença, Vânia. Prazer meu, muito bom. Muito obrigada. E do meu lado, a arte educadora Carolina Pires, que é graduada em Direito e doutoranda em Sociologia e Direito. Que bom ter você com a gente, Carolina. Muito obrigada, é uma honra participar desse momento. Ao longo do programa, vamos trazer ainda outros depoimentos que vão enriquecer ainda mais a nossa reflexão. Mas agora, vamos ouvir os nossos convidados. Professor Jaime Pacheco. Licenciatura em História, especialização em Filosofia da Educação, mestrado em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, você tem se dedicado à formação de docentes na Secretaria Municipal de Educação e é coordenador do programa Escola Sem Preconceitos. Conta pra gente como é feito esse programa, o que caracteriza ele? O programa Rio Escola Sem Preconceito é uma iniciativa da Coordenadoria de Educação da Secretaria Municipal de Educação e está voltado para chamar a atenção para os processos que a sociedade historicamente elaborou, onde retirou direitos de uma parcela da população, de diferentes parcelas das populações. Então, o programa Rio Escola Sem Preconceito, qual é a intenção dele? Ele parte de um norteador que é a educação e a cultura em direitos humanos. E essa estratégia, esse tipo de arcabouço intelectual, ele oferece segurança, ele é um norteador das atividades desse programa. O que ele pretende? Trabalhar chamando a atenção no espaço da comunidade escolar da questão ligada ao preconceito, às discriminações, a questão da cidadania
E o programa parte da concepção de que é preciso abrir um espaço na área da educação, no interior das escolas, em todos os setores da Secretaria de Educação, para que os professores, os alunos, seus funcionários se orgulhem do seu pertencimento étnico, seja ele qual for. Certo. O programa está estruturado a partir de 3 eixos: educação das relações étnico-raciais, conflitos e convivências, que vai tratar, inclusive, das questões da violência que acontece no espaço da escola, porque a escola, na verdade, ela é um retrato da sociedade. Então, o que acontece do lado de fora tem repercussões do lado do interior da escola. E um terceiro eixo, que é a diversidade, práticas sociais e diferenças. Professor Jaime, qual a avaliação que o senhor faz do programa hoje, em termos dos desafios e das potencialidades do programa? Excelente pergunta, Nilce. Olha só, a princípio eu queria chamar a atenção para 2 aspectos bastante sérios. Nós temos uma rede com mais de 40 mil professores. Então você imagina como é fazer formação para uma rede desse número. Não é uma coisa difícil, mas não é impossível. Então, as formações que o programa oferece, ela tem um limite. Por exemplo, eu não tenho um auditório que eu reúna 5 mil pessoas. E você fazer uma formação para 5 mil pessoas é uma coisa muito de ouvir, acabou, se levanta e vai embora. Então, a gente tem trabalhado com seminários, com salas de conversa e, mais recentemente, a gente está valorizando os trabalhos positivos ligados à temática afro-brasileira e indígena, convidando professores para que possam falar nas formações para o corpo de professores. Como é que eu conheci o Gustavo? Gustavo foi convidado para fazer parte de uma mesa onde ele foi falar da pesquisa dele, do mestrado e do trabalho da sala de aula. E eu fiquei interessado em conhecer, fui à escola dele, conheci o NEAB, o convidei para essa mesa redonda. Olha. Trouxemos um outro professor de uma escola de Inhaúma, escola Ceará, que faz um trabalho sobre o jongo. Vamos dançar o caxambu, o jongo na escola. Olha. E um outro professor da Vila Cruzeiro que tem um trabalho chamado Penha, Ser e Pertencer. O que tem de positivo nesses trabalhos? Eles afirmam positividades, eles trabalham com ações afirmativas, que é um conceito preciosíssimo para o trabalho de pertencimento ético, de identidade. E nós os convidamos para uma mesa redonda. Como é que os outros professores podem se aproximar do programa? Como é que isso é divulgado dentro da própria rede? Nós temos um portal do Reeduca, que é uma plataforma que a gente tem dentro da Secretaria, www.reeduca.net. Então, esse acesso abre a página e ali tem um acesso chamado Programas e Ações. Você clicando, ele vai abrir a listagem de todas as ações e programas. Periodicamente, a gente está avançando nesse sentido. Estamos buscando outras estratégias de trabalhar com as redes sociais para ampliar, inclusive, a potencialidade de atingir os professores que ainda desconhecem o programa. Certo. Perfeito, professor Jaime. A sua fala abre caminho para o depoimento do nosso outro professor, Gustavo Pinto, que também é professor da Rede Pública de Ensino do Rio de Janeiro, não é, Gustavo? Você coordena o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, NEAB, AIO, da Escola Municipal Clementino Fraga. Professor Gustavo, conta então para a gente como é que é essa trajetória e qual o trabalho que você faz no NEAB. Então, o NEAB da escola tem servido como um espaço de resistência, né? E combate, luta contra o preconceito e o racismo dentro do espaço escolar, né? Além disso, valorizar a cultura afro-brasileira. Então, o núcleo hoje é composto por 10 alunos, entre o 4º e 5º ano, e mais 3 coordenadores. Nesse núcleo, a gente recebe os alunos que trazem propostas conectadas com as questões sociais do negro na sociedade. E dentro da escola, então, a gente reflete práticas pedagógicas, né, para que toda a escola possa atuar, né, contra o combate à discriminação e o preconceito. E, além disso, o núcleo de estudo também visa a formação dos professores dessa escola. Então, paralelamente às atividades, né, às práticas pedagógicas, nós também atuamos na formação dos professores da nossa escola. E aí eu tenho mais 2 perguntinhas para você, Gustavo. Uma é a respeito dos alunos. Como é que outros alunos podem agregar também esse núcleo? Como é que eles podem chegar até ele? Alunos de outras escolas podem ser incorporados a esse núcleo? E não só os alunos, mas também os professores. Através das suas escolas ou através do próprio indivíduo. Ele pode chegar até esse núcleo, ele pode fazer parte desse núcleo, ele pode levar um braço desse núcleo, por exemplo, para a escola dele. Como é que funcionaria isso? Sim, inclusive hoje, quando o NEAB começa, o NEAB vai começar em 2011 como um projeto oficializado em 2015.
E 2015 ele toma um corpo, né? E quando ele toma um corpo, a coisa começa a crescer. A nossa escola é uma escola do primeiro segmento, que vai até o 5º ano, né? Então esses alunos saem da escola e vão para outros espaços. Nosso desejo é que esses alunos retornem para a nossa escola para continuar o debate com outros alunos. E esses alunos, quando chegam nas outras escolas, eles acabam levando a discussão para esse espaço, né? E alguns alunos dessas escolas vão até as nossas escolas para conhecer. Então são agentes multiplicadores. Agentes multiplicadores. E é importante dizer que o NEAB ele está situado dentro da Clementino Fraga, mas o NEAB é da sociedade. Hoje, a gente atende, por exemplo, 3 escolas que a gente dá assessoria. Essa semana a gente recebeu uma nova escola da rede que deseja fundar também um núcleo na sua escola, né? Então, assim, o núcleo está aberto a todos, né? Todos podem entrar, todos podem se sentir à vontade. Parabéns, viu? Obrigado. Um complemento. Não sei se ele falou, mas eu quero valorizar isso. A escola que o nosso amigo criou, esse núcleo de estudo afro-brasileiros, é uma escola que trabalha da educação infantil ao 5º ano. Então, ele trabalha com as crianças menores, são os anos iniciais da escolaridade. Isso é formidável, porque nesse trabalho o protagonismo dos alunos acontece. Ele tem um grupo de alunos, que são alunos conselheiros, que fazem recomendações dos temas, dos vídeos a serem trabalhados pelo NEAB. Além da autoestima, tem o compromisso social, né? Com certeza. Somos apenas mediadores desse núcleo, né? Quem toca o núcleo são as crianças. Obrigada, Gustavo. Obrigada, professor Jaime. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com o nosso programa Negra Luz. Fique aí, continue com a gente. Olá, estamos de volta com Negra Luz, conversa sobre consciência negra. E agora? Você vai me perdoar, hein? Mas eu vou contar pra galera aqui umas coisinhas, uns segredos seus que não são segredos, né? Olha, gente, ó, Vilma acaba de receber este ano o Prêmio Shell de Melhor Atriz com sua participação no musical Chica da Silva. Além disso, a nossa atriz tem passagens marcantes no cinema, na televisão. Vilma Mello também é professora da rede pública do município. Isso é isso mesmo, gente. Atriz, mulher, negra, professora e poderosa. Qual desses papéis te traz maior desafio? Eita, por essa eu não esperava, hein? Desafio, eu acho que é se fazer presente, né? Em todos esses setores, assim, como mulher, como negra, como mãe, como profissional da rede de ensino, porque a gente está num país onde as minhas 2 escolhas, infelizmente, não foram as escolhas mais vistas por esse país como deveria ser, que é a educação e a cultura, né? A gente está num país onde a gente não tem tanta valorização, não só do profissional, mas do ingresso a esse lugar, né? E a manutenção desse lugar. Assim. Ser ator é matar um leão a cada dia, todo mundo sabe, a gente não precisa dizer, não tem aquele glamour que as pessoas acham, a nossa vida é muito difícil, é o sustento também do lar. Ser professora, eu não preciso dizer que eu estou aqui ao lado de colegas, professores, e a gente sabe que o que alimenta a gente é aquele aluno na sala de aula e a referência que ele nos dá depois que sai de lá, né? Isso é o que nos alimenta todos os dias. Como mulher e negra, é você estar abaixo da camada da base da sociedade. E é a luta diária para você dizer, eu sei, eu estou aqui e eu posso. Eu acho que é mais ou menos isso. Esse desafio é grave. Mas, Nilce, olha só, você me pegou, mas eu não vou deixar passar em branco, não. Daqui a pouco também. Eu vou começar a contar para todo mundo aqui uns segredinhos que, aliás, todo mundo já sabe, né? Mas antes, deixa eu fazer aqui uma pergunta para Carolina Pires, que vai falar para a gente um pouquinho. Fala para a gente, Carolina, um pouquinho da sua história. Bom, minha história é de uma pessoa que não cresceu no ambiente da militância, mas que depois de uma violência praticada pela polícia, assumiu esse lugar de militante. Né? A minha história não foi uma violência física, mas foi uma violência simbólica. Né? Eu estava dentro do ônibus, o policial entrou, colocou o fuzil em cima de mim, né, e me pediu que abrisse a minha mochila. Né? E eu fiquei assim, meio assustada. Né? Acho que qualquer pessoa com uma arma em cima, né, vai ficar muito assustada. E aí, à medida que eu fui abrindo a mochila, eu fui percebendo o que estava acontecendo, né? Qual era aquela situação. Né? Que eu era a única pessoa negra que estava ali sozinha, né?
e com uma mochila no colo, né? E aí eu, assim, querendo me livrar daquela situação o mais rápido possível, né, perguntei se ele queria ver meu documento. E aí foi então que eu considero, assim, um momento que foi crucial, que o policial perguntou para mim: "Ah, você tem documento?" Então, por que eu não teria documento, né? Aí eu falei: "Tenho". E aí eu peguei a carteirinha da universidade, entreguei para ele olhou frente e verso, viu o curso que eu estava, né, fazendo à época, que era Direito, né? Sou graduada em Direito. Ele olhou frente e verso, me devolveu e desceu do ônibus. Então, ali eu costumo dizer, né, assim, nas rodas de conversa que eu participo, que ali, né, morreu a Carol, né, a simples Carol, e nasceu a Carol ativista, né? Carol militante. Sei que você tem muita coisa que contar. Arte educadora, bacharel em Direito, socióloga e coreógrafa. Dança, cultura hip hop, direitos humanos, cidadania. Tá tudo ligado, né? Tá Conta tudo aí. ligado. Tá tudo ligado porque o hip hop, ele tem um dos elementos, né, constitutivos da cultura hip hop, né, é a consciência, né? Então, é a partir dessa consciência que se faz questionamentos sobre a sociedade, sobre cidadania, sobre os nossos direitos. Então, na verdade, eu utilizei de uma linguagem artística muito poderosa, que é o hip hop, para fazer esse diálogo com a juventude negra. Então, a gente pensar no contexto dos direitos humanos, onde estão os nossos direitos, como nós conquistamos esses direitos. De uma maneira mais direta, né, de chegar no jovem. E a partir das oficinas, que na verdade a gente hoje tem um grupo, né, Movimento 205, que é uma construção coletiva da qual eu me orgulho muito, né, que é com uma juventude maravilhosa, onde a maioria desses jovens são negros e moradores de favelas, né, e comunidades da cidade do Rio de Janeiro. E esse grupo, ele surge de uma oficina que eu ministrava no CIEP, que é o CIEP 205 Frei Agostinho Fíncias, que fica ali no Engenho Novo. E era uma oficina que se chamava Dança de Rua, Direitos Humanos e Cidadania. E aí, a partir desses encontros, surge o Movimento 205, que tem por objetivo criar espetáculos de dança que tratem das temáticas sobre a cultura negra e sobre os nossos direitos, né? Sim. E a Carol trouxe pra gente depoimento de duas alunas, a Jade Suavel e a Bruna Ribeiro. Vamos assistir? A maioria dos integrantes do Movimento 205 são de comunidade, moradores de comunidade. Além da gente ter a aula de dança, a gente teve aula de direitos humanos. Por quê? A informação não chega na comunidade, não como ela deveria chegar. A gente conseguiu enxergar melhor o mundo, as coisas que poderiam prejudicar a gente, os nossos direitos. Ali eu pude compreender que eu sou bonita da forma como eu sou. E eu não preciso me basear numa estética branca europeia para me tornar bonita. Eu sou bonita com a minha estética negra. Isso ajudou bastante a gente a seguir. Eu sou evangélica. E eu sou simpatizante do candomblé. E não tem problema nenhum, porque o ódio está na cabeça das pessoas e a gente tenta desconstruir isso. O importante é o amor e não o preconceito. É muito importante. Eu aprendo com ela e ela aprende comigo. Que coisa linda, Carol, suas pupilas. Maravilhoso. Fala aí. Bom, a Jade e a Bruna, elas fazem parte, né, do Movimento 205, que é esse grupo que eu comentei ainda há pouco. E é muito interessante a gente perceber, né, no vídeo como é que essa construção ela vem sendo sedimentada, né? As duas são de religiões diferentes, mas Isso é importante, se respeitam de uma forma muito bacana e construíram juntas um outro projeto, que é um projeto virtual, uma página no Facebook chamada Negros Outro Nível, né, onde elas discutem os conteúdos que nós trabalhamos, né, durante as oficinas, né, e a partir também das montagens dos espetáculos, né. Então, não só fica restrita a questão da discriminação racial, mas nós tratamos de temas, né, que são interseccionais, vamos dizer assim, né. Homofobia, intolerância religiosa, violência contra a mulher, violência doméstica. Então, são vários temas, né, que vão discutir tipos de opressão que operam na nossa sociedade que nos afetam. Há quanto tempo existe esse programa, Carol?
Olha, o Movimento 205 já está há 5 anos, né? Esse ano nós completamos 5 anos. E é itinerante? É itinerante. Nós, a partir desses espetáculos, né, que nós criamos, nós visitamos universidades, escolas públicas e particulares. Basta convidar e a gente vai, apresenta. E logo após a apresentação, a gente desenvolve rodas de conversa para falar sobre o que foi Então apresentado. é bom saber, aquele diretor, aquele professor que se interessou agora Sim. vendo você no programa, pode entrar em contato. Pode entrar em contato. E aí Nós vocês vão vão com o até maior lá. prazer. Ah, muito bacana. legal. Legal. E agora, Vânia, chegou a sua vez. É chegada a vez de Vânia Santana de nos contar tudo sobre a sua trajetória. É escritora, né? Historiadora, trabalha com gênero e relações étnico-raciais, movimento feminista, combate ao racismo no Brasil, ex-conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e foi secretária dos Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. É isso mesmo? Quanta coisa! Equidade de gênero e raça. Por que esse tema te mobiliza? Porque sou eu. Me mobiliza. Primeiro, eu quero super agradecer o convite. É um prazer estar no meio de todos vocês, mas assim, focados que são na formação, que eu acredito que seja um dos nossos questões principais, né, para a população negra, né? Porque esse grupo da sociedade brasileira foi definitivamente interditado o seu direito. Eu sempre digo, interditado o seu direito à formação e, por conseguinte, à educação. Então, o que vocês estão fazendo é uma coisa extraordinária. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu sou pesquisadora, eu sou historiadora e pesquisadora. Eu decidi por esse caminho. Me formei na PUC em 1984, entrei em 80, saí em 84. Fui bolsista por desempenho, tirei nos primeiros lugares no vestibular de 1980. Não tinha a menor possibilidade de pagar a PUC, mas eu acho que foi o ato do divino, entendeu? Porque nascida e criada em Madureira, conhecer a PUC direto na Gávea foi uma mudança na minha vida. E eu estou contando isso pelo seguinte, é constrangedor dizer que me formei em 1984 na mais prestigiosa universidade da cidade, a Universidade da Elite, com curso em História, colocado no top AA desde aquela época, e não estudei África. E da história do negro do Brasil, estudei apenas escravidão. Ou seja, se na PUC do Rio de Janeiro aconteceu isso há 30 anos, é de fato impressionante. Então, não é só porque a história da África é uma parte substantiva da história da humanidade que ficou de fora. E eu estou falando de África porque poderia estar falando de Ásia, que também não estudei, não estudei Japão. Não, é como se essa parte do planeta e da humanidade não tivesse nenhuma importância para a história, a minha própria história, o que não é real, o que não é verdade. Então, eu sou, mais do que dizer porque sou escritora, porque sou pesquisadora, enfim, eu tive a sorte de viver no Rio de Janeiro dos anos 80 com uma efervescente crítica à sociedade brasileira, crítica ao mito da democracia racial, conviver com pessoas como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, que já se foram, mas Januário Garcia, ter a oportunidade de ter frequentado os seminários do Centro de Estudo Afroasiático, ver Abdias voltar do exílio. Então, tudo isso me deixou absolutamente convencida de que esta era a turma com quem eu queria ficar. Eu faço parte da geração que resistiu e eu fico super feliz para dizer o seguinte: o século XXI não vai ser como o século XX. Porque depoimentos como as suas alunas ou a sua experiência com a educação infantil e com programas como o Rio Sem Preconceito é que nos faz ter a certeza que nós estávamos certos. Porque o movimento negro fez a crítica perfeita no que diz respeito à educação.
nós tínhamos problemas de acesso, nós tínhamos problema de permanência, né? A evasão ainda continua sendo um fato, e nós tínhamos um problema relacionado ao conteúdo. Quando você vê aquelas duas meninas ali dizendo, elas dizem que nós estamos certos, porque a gente assegurou o acesso, porque nós estamos dando a ela um conteúdo que a faz dizer que quer continuar, por isso que elas são as suas graduandas do futuro, e definitivamente para isso você tem que conhecer a sua história. Essa fala de vocês todos aqui, né, só contribui positivamente para esse dia maravilhoso que a gente tem, que é o Dia da Consciência Negra. Eu queria complementar, até comentando, né, a fala da professora Vânia, eu também fui aluna da PUC, né, no curso de Direito. E aí o interessante é que no dia da minha formatura, eu era a única mulher negra, né, naquela turma, mais de 100 pessoas, né, e aquilo causou um impacto muito grande para mim, né, porque assim, não bastava ser só a única aluna negra da turma, mas também ali do curso, né, no momento da formatura, onde estava duas turmas ali juntas, né, manhã e noite, né, e ter essa surpresa. E foi uma das coisas também que me motivou, porque durante esse tempo que eu passei, né, estudando a graduação em Direito, nunca houve uma oportunidade de se estudar ali relações étnico-raciais, a não ser em grupos de pesquisa. Mas dentro de salas de aula não tinha. Então, como é que se forma juristas, né, futuros advogados, juízes, sem ter qualquer relação com o povo negro, né, sem ter qualquer conhecimento sobre o povo negro, que é a maioria da população brasileira. Então, bom, isso dá a dimensão do problema, porque um grupo de formação como pessoas na área de direito que simplesmente querem desconhecer o que é escravidão e liberdade subordinada, como nós tivemos, dá nessa iniquidade que é o sistema judiciário no Brasil. Todo de estudo, turma de elite, né? Sim. Turma de elite, porque vamos dizer que a PUC no direito está igual exatamente como história. E é incrível, né? Então, as pessoas... Isso acontece quando você era a única do direito e eu era a única na história em 1980. Então, é muito desagradável ser o primeiro, ser o único, entendeu? E as pessoas, a branquitude simplesmente faz com que você ache que isso não é um problema. Eu fico impressionada como é que as pessoas brancas acham que isso não é um problema, gente. Isso é uma coisa que me comove profundamente, né? Porque é muita ignorância, né? Achar que isso não é um problema. Você não vê, tudo está branco, tem um ponto preto e as pessoas acham que isso é normal. Vânia, uma experiência muito marcante numa das oficinas, né, com o Movimento 205, foi quando eu fiz uma aula sobre as Candaces, sobre as rainhas guerreiras do reino de Kush. E aí foi muito impressionante, né? Porque, nossa, mas nós fomos rainhas, nós fomos reis. E aí começa, né, essa outra percepção de quem nós somos. Conversa sobre consciência negra é aqui no Negra Luz. A gente volta já já. Gente, nós temos aqui um depoimento muito especial do cineasta Joel Zito Araújo. Para quem não sabe, ele também é escritor, professor e doutor em Ciências da Comunicação, fez pós-doutorado na Universidade do Texas. Em seus filmes, Joel Zito tematiza o negro na sociedade brasileira, tendo sido premiado inúmeras vezes em festivais no Brasil e no exterior. Vamos assistir? Filha do vento e da solidão. Meu nome é Joel Zito Araújo, eu sou cineasta, sou professor universitário de vez em quando. Uma pergunta que sempre me faz sobre, existe um cinema negro, né? Evidentemente que existe. O que caracteriza esse cinema negro? Esse cinema negro
ele nasce da constatação de que o cinema brasileiro como um todo, que é um cinema realizado por cineastas brancos, principalmente homens, a grande maioria são homens, é um cinema que fala do ponto de vista do homem branco. É um cinema, eu diria, Gilberto Freireano. Tem uma frase dele que eu acho que é uma frase fundamental para entender a cabeça de Gilberto Freire e de todo mundo que são seus seguidores posteriores. Ele fala assim: todo brasileiro tem na alma ou no corpo, né, a sombra ou uma pinta do indígena e do negro. Ou seja, do ponto de vista de Gilberto Freire, todo brasileiro é branco, né? E eu acho que os cineastas brasileiros também incorreram no mesmo erro por conta dessa formação que é basilar da sociedade, da cultura brasileira. E, portanto, em um determinado momento, nós, afro-brasileiros, começamos a sentir a necessidade de fazer um cinema em que nós não fôssemos o outro, que nós não fôssemos uma minoria. Então, esse cinema negro ele se caracteriza pelo desejo de contar histórias de famílias, história de pessoas, a história brasileira de um ponto de vista da sua maioria, que é a população negra. E agora alguém de vocês quer falar sobre o VT que a gente assistiu, sobre esse videozinho do Joel? É muito legal a gente poder reconhecer, né, no cinema do Zito, é um olhar negro, com atores negros, valorizando esse cotidiano das famílias negras, das populações negras. O conceito de protagonismo para a população negra ele é muito valioso, porque ele sempre existiu, né? O fato de ser reconhecido é que é a questão. Eis a diferença, porque se protagonizou sempre dentro da senzala, nos navios negreiros, combatendo o que havia de perverso na realidade dessas populações. E tem uma coisa que eu vou falar aqui que me encanta, é que mesmo com todas as adversidades que as populações negras viveram historicamente no Brasil, o Brasil é marcado por sinais da civilização africana. É muito marcado o gingado, o porte, a altivez. Né? Por exemplo, quando as pessoas são deslocadas de um continente para outro, que é da origem da diáspora negra, o que eles trouxeram quando deixaram a África, quando foram arrancados da África? Seu corpo. As pessoas trouxeram seus corpos, mas os nossos corpos estão marcados pela nossa origem, pela cultura de onde a gente é originário. E essa cultura chegou ao Brasil e permanece. Nós somos um grupo tão generoso, né? Mesmo tendo sido escravizados, nós fizemos um país. Não existe, ninguém veio aqui convidado. Todo mundo veio aqui forçado. E fomos capazes de criar um território com 8 milhões de quilômetros quadrados, porque pouco se alterou desde então. Então, é surpreendente que, sob o domínio da escravidão, nós temos feito alguma coisa chamada cultura brasileira, porque a cultura brasileira somos nós. Eu fico muito incomodada quando falam da desestruturação das famílias negras brasileiras. Desestruturada coisa nenhuma. Nenhuma outra. Nosso sentimento de família é muito diferente do que nós temos aí. Se fosse diferente, fosse contrário, não teríamos uma escola de samba, não teríamos construído de verdade diversos ritmos e processos musicais que estão na frente de você, não é? Como você faz isso se você não está dentro de um ambiente de família? Nós temos uma outra forma de família, né? É uma família do pequeno núcleo para todos, é para todos estar. Por isso que é sempre uma cozinha aberta para quem tiver vontade de comer, porque é isso que se trata. E essas coisas foram sendo desqualificadas, desclassificadas. Isso é que cria bate-estima. Não é o fato de você não ter um talher. Né? Essa sensação de tribo, né? Sensação de agregação, claro, de estar junto. Exatamente. E isso é que faz... Imagina, nós somos tão interessantes
Imagina uma escola de samba, uma bateria, tem do doutor ao gari, todo mundo começa e toca igual. E parece que todos saíram de escolas perfeitas de música. Como isso acontece se você não tem um princípio de família diferente, agregador? Vai dizer que a escola de samba do Salgueiro não é uma família? Tem briga. Não só fala, a gente dá o exemplo da escola de samba, mas uma outra coisa que a gente também não pode esquecer, que é colocada por menor, né, endemonizada, são as religiões matrizes afro, né, que também são famílias, né? A gente cria laços familiares, a gente tem respeito ao tempo, né? A gente aprende a conviver, né? E a gente traz isso dentro dos navios negreiros. Nós precisamos valorizar uma fala que nega que nós somos descendentes de escravos. Não somos descendentes de escravos, porque as populações negras que chegaram ao Brasil, às Américas, à Europa, elas foram retiradas do seu ambiente de liberdade porque havia uma prática econômica que enriqueceu alguns empresários da escravidão. Então, começaram a invadir as aldeias, a aprisionar essas pessoas, porque isso oferecia dinheiro, isso oferecia riqueza para os traficantes de seres humanos. Então, nós não podemos admitir que nós somos descendentes de escravos, porque a população negra que chegou ao Brasil era livre na sua origem. Foram escravizadas para poder assegurar mão de obra num trabalho obrigado, compulsório para as lavouras, depois para a mineração, para a criação de gado, etc. e tal. Então, que nós nos acostumemos a dizer que nós somos descendentes de negros livres, libertos, que perderam a sua liberdade por uma conjunção econômica que enriqueceu os traficantes e os seus apaniguados. E a gente hoje, por exemplo, por que eu estou dando esse exemplo? O Gallaudet chamou atenção sobre isso. A população judia, a comunidade judaica, eles foram escravos na Babilônia, foram escravos durante décadas, séculos no Egito, e nunca se apresentam como descendentes de escravos. Então, nós também temos que refazer o nosso discurso, rebater essa afirmação. Nós descendemos de homens e mulheres que vieram da África contra a sua vontade, que eram libertos lá e que perderam a sua liberdade para poder ser mão de obra escravizada nesse território. Perfeito, professor. Conversa sobre consciência negra é aqui no Negra Luz. A gente volta já já. Nilce! Agora, hein? Sobrou pra você. Pô, pensei que você tinha esquecido. Imagina se eu vou esquecer. Nós queremos te ouvir também, não é? Você é uma artista conhecida e reconhecida do samba e mais amplamente da música brasileira, com shows em todo o Brasil, no exterior, 15 álbuns, que discografia, hein? Você é uma cantora, compositora, instrumentista de mão cheia. Você esqueceu também que você já apresentou programas de TV, né? Verdade. Conta um pouco pra gente aí das suas andanças e como é que foi esse preconceito que você viveu, preconceito de cor. Olha, eu comecei a tocar, na verdade, a minha vida é um pouco atípica, né? Porque eu comecei a tocar muito cedo mesmo, com 5 anos de idade eu já estava com o instrumento na mão, 6 anos de idade já estava com o primeiro cachê, então, enfim, gostei da coisa. A questão do racismo, obviamente, a gente passou, né? A gente tem aquela coisa, quando criança eu não sentia, porque meu pai sempre me blindava, né? Me blindava dessa questão, né? Ele estava sempre comigo. De outras questões, a questão também do machismo, né? Porque eu ia tocar pequena, ia tocar na roda, só tinha homem tocando, né? Então, mas ele não interessava, ele me levava. A questão do aprendizado, a gente vai para a roda, vai errar, como a gente erra, né? A gente errou, levanta e acerta. Então, é um negócio bastante interessante, você se expor, você jogar. É isso que você quer fazer, vamos lá, faz. E, enfim, a gente sabe que a coisa é dura, complicada, mas eu tive essa felicidade dele estar sempre ao meu lado e me fazendo essa barreira. E me colocou a música, me apresentou a música, que é uma das coisas também que o negro se destaca, né? Nem tanto porque eu fiz Unirio também, fiz licenciatura. Sou professora também, não exerço, mas fiz licenciatura na Unirio e, por exemplo, era a única negra na minha turma a se formar, né? Então, é aquela história que se repete, né? Que se repete
Mas, felizmente, eu tive uma boa experiência. Passei, né, sem muito atropelos. Me sinto privilegiada. Vamos dizer que isso é um privilégio, né? Porque a coisa é dura, é dura. Então, por falar em expor, né? Vamos botar essa voz maravilhosa pra fora. Segura pra mim, eu vou fazer... Então, tocar uma música aqui pra gente. O que você vai tocar? Fazer uma música que é o nome do meu CD, meu último trabalho, que se chama Verde, Amarelo, Negro, Anil. O nome da música. E um trabalho completamente independente, né? Quase totalmente independente, que foi nomeado ao Grammy Latino, né? Opa! Parabéns! Que é uma coisa extraordinária, porque eu nem sabia que o disco tinha ido para lá, né? Enfim, produção nossa, né? A gente mete a mão no bolso e faz. Então, deixa eu falar uma coisa aqui. Tem um grande amigo, que é o Rodrigo dos Santos, ele criou um hashtag protagonismo negro. Então, toda vez que o negro tiver protagonista de alguma história, como nós estamos sempre muito, né? Apesar de quererem dizer pra gente que a gente não está, a gente colocar lá em nossas redes o tal do hashtag protagonismo negro, que é uma forma da gente entender esses processos como esse agora seu, que eu pelo menos desconhecia. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. Né? É uma contribuição para toda a sociedade. Verde, Amarelo, Negro, Anil. Você nos representa. Sou mistura boa do Brasil. Eu sou verde, amarelo, negro, anil. Eu sou do mar, sou terra e ar. Quando requebro, requebro, requebro até o sol raiar. Pergunte a quem já viu, vou dizer mais. O samba foi quem coloriu a minha pele, pôs no meu quadril pimenta para temperar. O meu requebro, requebro, requebro a minha voz, o meu cantar. Minha pátria, mãe gentil, teu povo varonil também é bando. Sou benguela do Brasil e quem vai duvidar, me diga quem pode negar. Não vivo sem me requebrar. Diretodeira. Opa! Sou bem. E depois dessa voz maviosa que nós ouvimos, nós temos uma surpresinha para os nossos convidados. Gente, bota surpresa nisso, ó. Cada um de vocês vai responder a uma pergunta do outro. O tema tem a ver com o depoimento que rolou aqui. Entendeu? Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai começar pela minha esquerda, com a Vânia. Vamos lá, então? Começando com Vânia. Então eu tiro, tá? Vou tirar aqui. Gustavo. É com você, Gustavo. Então tá. Vai ser... Não, eu queria a pergunta para você, assim, o que você, dessa sua experiência com criança da primeira infância, né, que você está no primeiro segmento, o que até agora te tocou mais, né, na experiência de uma menina e na experiência de um menino? Olha, eu acho que tudo me toca, eu acho que não há uma separação, né? O meu trabalho tem sempre voltado para a questão de recuperar a identidade e a autoestima dessas crianças, né, para que se possa se reconhecer quanto negros, né, pertencente desse país, dessa nação, de sua história. Então, não há uma separação, acho que tudo me toca. Pela primeira vez eu consigo falar sem chorar, porque toda vez que eu falo eu choro, né? Porque eu sou apaixonado por isso, eu tenho essa vontade, esse desejo, como eu acabei de dizer há pouco, né? A gente está voltando, a gente está resistindo, né? Então, a gente bate, a gente volta de novo. Então, sou apaixonado, assim, não tem uma separação. Entendi. Agora é a sua vez, Gustavo. Tira um nomezinho. Você quer me dar? Para o Jaime. Então, eu gostaria que o Jaime falasse um pouco melhor para a gente, até para ficar mais claro, né, sobre os eixos do programa, né, do Rio Sem Preconceito, que é um programa pioneiro e muito bacana dentro da rede. Inicialmente eu tinha mencionado, né, que são 3 eixos, né?
O primeiro é a educação das relações étnico-raciais, no sentido que ele se volta para valorizar o que há de multiétnico e pluricultural na realidade brasileira. Então, a gente parte do princípio que esse campo novo, né, que está se constituindo, a educação das relações étnico-raciais, ele serve para desmistificar, né, para combater o racismo, que isso é uma coisa fundamental, e assegurar uma educação antirracista. O segundo eixo, que é o que trata dos convivências e conflitos, a gente está assim, muito atento às questões da violência que marcam a sociedade carioca e que também repercute no espaço da escola, às vezes, aparentemente, na dimensão da brincadeira. Porque o racista sempre não teve a intenção de ofender, mas era apenas uma brincadeira. Nós estamos cansados de ouvir esse discurso, esse tipo de retórica, que é uma retórica mentirosa, porque você agride o outro pegando a questão étnico-racial. Quando o outro se vê na posição de atingido, de ofendido, o ofensor, mas eu não tive essa intenção. Então, essa questão é muito séria e na escola isso também acontece muito através do bullying. Não é? Então, esse é um eixo que tem muito a ver com a realidade, considerando a violência que essa cidade vive nesse momento. E investir na cultura de paz é uma coisa absolutamente necessária, porque a gente precisa contemplar, essa é uma retórica positiva e que a gente precisa valorizar. E o terceiro eixo é a questão da diversidade, diferenças e práticas sociais. Ela vai chamar a atenção para o direito à educação, ela vai trabalhar com a questão do acesso verdadeiramente à cidadania. Então, ela vai trabalhar com relações de gênero, étnico-racial, sociocultural, homoafetiva, a questão do deficiente, que vai ser contemplado por esse eixo também. Então, esses são os eixos que a gente trabalha, mas eu repito, ele não é tratado em termos da Secretaria apenas por nós do projeto, do Programa Escola Sem Preconceito. Até porque as várias unidades da nossa coordenadoria contribuem com ações positivas nesse sentido também. É isso aí. Agora você pergunta. Caraca, o que será que eu vou contemplar? Vânia. Oi. Vânia, olha só, nós temos uma coisa em comum que é a formação em história, né? Embora você não esteja nesse momento na sala de aula, você tem práticas de formação, tem práticas de pesquisa, é uma pergunta que eu faria para qualquer um de nós aqui. Nós somos educados, cada um de nós aqui, nós somos educados para negar ou para criticar o racismo? Nós fomos educados para negar o racismo. Não negar o racismo ou negar os conflitos raciais, negar relações raciais. E isso é um grande problema, nos foi um grande problema. Mas, ao mesmo tempo, o que eu acho também fantástico é que nós conseguimos, e quando eu digo nós, eu digo o movimento negro organizado ou a população negra organizada, a população negra consciente conseguiu fazer uma coisa que é extraordinária. Foi dizer que esse país não é uma democracia racial. E é por isso que nós temos o 20 de novembro. Então, isto é uma conquista contemporânea a uma sociedade que nos fez negar o racismo, que nos fez crer que viviam sob relações cordiais entre brancos e negros e que uma sociedade sem conflito. Essa sociedade civil organizada se rebelou contra essa afirmação, essa rebelião, essa contra-argumentação se estabelece nos anos 70 do século passado e aí é uma datação histórica, é surpreendente que em 40 anos nós temos uma sociedade que reconhece que o Brasil é um país racista. Como o racismo é um problema, nós precisamos criar estratégias para combater situações de discriminação racial. Lei 10.639 é uma estratégia dessa. Eu acho que isso é surpreendente. 20 de novembro é o único feriado cívico da sociedade brasileira. Ele é a única data que nasceu do chão. Não é um 7 de setembro, não é um feriado religioso, não. Ele é uma prática de luta. Nós conseguimos dizer que existe alguma coisa chamada Quilombo dos Palmares,
essa experiência extraordinária que é quilombo, porque tivemos vários, que é uma prática de liberdade. É uma constituição de uma forma alternativa de sociedade colonial. Perfeito, é alguma coisa extraordinária o que é quilombo. E nós conseguimos fazer com que este quilombo, o de Palmares, se traduzisse numa data contemporânea. O racismo não é um problema só para mim, é para o racista. Porque realmente, gente, é de uma limitação da humanidade. Você vai viver 40, 60 anos, 80 anos com essa dor no seu coração. Acho que é por aí. Agora aconteceu o que ninguém esperava, né? Aquele negócio do amigo oculto, que o exatamente, próprio se tira. Rolou Então, quem quer fazer essa pergunta para Carol? Já que você foi a última a responder, pode ser, né? Voltamos à Vânia, então. Carolzinha. Vamos lá. Carol, eu queria, assim, sobre a tua experiência pessoal, o que nesses 5 anos que você tem feito esse trabalho maravilhoso com as meninas e com os meninos, vou fazer mais ou menos a mesma pergunta. O que você aprendeu com essa garotada, com essa moçada? Eu fico até emocionada. Porque é pra emocionar mesmo. Ao mesmo tempo que assim, é de uma beleza incrível, né? Eu não posso não falar de uma dimensão que me toca muito, que é a questão do genocídio, né? Eu acho que a gente vem numa luta, e é uma luta sobre-humana, praticamente, porque a gente lutar sem armas contra algo que vem nos dizimando enquanto povo negro, né? Nós somos um povo, nós temos uma história, nós temos uma cultura, sabe? E a gente vê a forma como o Estado estabelece uma política genocida, e nós morremos de várias formas. Nós morremos dentro da educação, nós morremos dentro da saúde, nós morremos pelo judiciário, nós morremos de várias, assim, de inúmeras formas, né? E participar de momentos como esse, né, de ver outras pessoas numa construção, ver de que maneira também a juventude vem se construindo, né, de que maneira a juventude vem se fortalecendo para somar conosco, né, e vamos lá, todo mundo de braços dados, né, fazer uma espécie de cordão mesmo, né, a gente trazer de um cordão mesmo de contenção, né. Obrigada, Carol. E assim, a gente vai chegando ao final desse programa super especial Negra Luz, sobre a conversa sobre a consciência negra. Mas antes, temos mais uma surpresa. Isso mesmo. Uma saudação muito carinhosa dos nossos irmãos angolanos. É uma surpresa bastante legal. Eles estiveram aqui, em Salvador, fazendo um show lá na Bahia. Assista. Eu sou o Marito Furtado, da Banda Maravilha. Olá, gente. Eu sou o Miqueias, pianista da Banda Maravilha. Olá, eu sou a Janira Mercedes, cantora da Banda Maravilha. Olá, eu sou o Isaú Batista, guitarrista da Banda Maravilha. Eu sou Chico Santos, percussionista da Banda Maravilha. Oi, sou Moreira Filho, baixista da Banda Maravilha. A gente quer deixar uma mensagem para este povo do Brasil, este povo irmão. Estamos a comemorar neste momento o Dia da Consciência Negra, um dia muito importante para nós. Gostaria de dizer que estamos e estaremos sempre juntos. Queria dizer que estamos com vocês hoje e sempre. Somos um povo irmão, somos todos iguais. Viva o Dia da Consciência Negra. Queria dizer que estamos juntos e estaremos sempre juntos. Nós estaremos com vocês, nós estamos juntos. O Dia da Consciência Negra. Já tive a oportunidade de estar aqui no Brasil para comemorar o 100º aniversário da abolição da escravatura no Brasil e comemorar o Dia da Consciência Negra. Quero dizer também que estaremos sempre juntos com o povo brasileiro.
Olha que legal, gente. Pois é, e eu esqueci de dizer que eles são os embaixadores do samba. É muito importante, não, minha gente? É a nossa representatividade, isso, somos nós. Agradecemos a você pela audiência e aos nossos convidados pela participação. Viva Quilombo dos Palmares, viva a mulher negra na figura heróica de Dandara, viva Zumbi, viva o povo brasileiro, viva todas as culturas, todas as etnias. Viva! Viva o Brasil! Minha pátria, mãe gentil, teu povo varonil também é bando. Sou benguela do Brasil e quem vai duvidar, me diga quem pode negar. Não vivo sem